Nós temos o prazer de receber o presidente da Câmara de Vereadores de Camaquã, vereador João Pedro Gril, que vai conversar conosco aí do trabalho que vem realizando. João Pedro, uma boa tarde e um prazer recebê-lo. Uma boa tarde, Alberti. Uma satisfação estar aqui, cumprimentar a toda a nossa audiência da Acústica FM, na rádio e também nas nossas plataformas digitais. É um prazer neste sábado de sol, né, após essa semana chuvosa, estar aqui na Rádio Acústica para a gente poder conversar com a população, deixar meu cumprimento a ti, Alberti, e ao Diego, que está também nos ajudando aqui no estúdio. E ter assim, essa satisfação de ter essa oportunidade de contar um pouquinho também do que a gente vem realizando e principalmente do grande encontro que tivemos, um Pois fato bem, inédito eu aqui no ia lhe município de Camaquã. perguntar, né? Foram cerca de 70 vereadores que estiveram em Camaquã para debater as pautas da Costa Doce. Exatamente. Roberto, quando eu assumi a presidência do Legislativo aqui em Camaquã, eu fiz um roteiro pela imprensa conversando, estive aqui também na Rádio Acústica, dizendo que uma das tarefas que eu entendia importante enquanto presidente da Câmara de Camaquã era buscar esse protagonismo do vereador, né? Porque o vereador é o elo da comunidade, né? As dores, os problemas, as demandas, a comunidade bate na porta do vereador, chama o vereador no WhatsApp, né? É o primeiro socorro, assim, o primeiro pedido é para os vereadores. Então o vereador é esse grande articulador e muitas vezes os grandes temas, as demandas principais, os vereadores não participam da mesa que decide, das pessoas, né? Quando a gente está em grandes eventos, por vezes o vereador ele é citado de uma maneira somente no plural, cumprimentar os vereadores presentes. Então, nós, eu tinha esse intuito e tenho, né, nesse ano, de, de, de fazer com que o vereador tenha esse protagonismo. E principalmente o início de legislatura. Porque quando a gente está no primeiro ano de mandato, sendo reeleito ou na primeira vez, na primeira oportunidade, após a eleição, tem uma gana muito grande, uma energia muito grande Uhum, do vereador né, deixar o seu nome, o seu legado, o seu trabalho. São muitos sonhos. Então, aproveitar esse ambiente uhum. positivo, num ano que não é eleitoral, que a gente possa debater projetos, debater as questões oportunas, as demandas e o que pode nos aproximar. Porque o interesse de cada um, com certeza, é fazer a sua cidade melhorar. Eu, Uhum. vereador de Camaquã, é fazer Camaquã melhorar. E nós, da Costa Doce, nós vivemos numa região que ela, historicamente, é uma região menos favorecida, né? Nós temos um índice de Uhum. desenvolvimento econômico e social menor que as demais regiões. Então, se é uma nova legislatura, é um novo recomeço, né, uma Claro. oportunidade desse grupo político que assumiu essa responsabilidade nesses próximos 4 anos de fazer diferente. E acredito que fazer diferente é na união. Né? A força dos vereadores está na sua união regional. E eu considero muito importante este evento que reuniu cerca de 70 vereadores, porque nossa região, agora há pouco a gente teve uma resenha ali com o vereador João Pedro, com o presidente Arilei, e falava já da busca de recursos, mas a nossa região, você citava, ela acabou com o tempo ficando um pouco abandonada, né? O crescimento dela não é tão grande comparado com a região, por exemplo, da Serra, né? Mas lá a gente vê muitas cidades fazendo eventos paralelos, unidas, uma complementa a outra. E esta união com 70 vereadores é um passo muito importante. É um primeiro passo. Né? E cada um, é naquela história. Se cada um fizer a sua parte, as coisas podem mudar. Então, eu, como presidente da Câmara de Vereadores, dei esse primeiro passo. Né? E é preciso ressaltar aqui a importância de cada presidente de Câmara da nossa região. Nós tivemos um encontro em Dom Feliciano com os presidentes da Câmara de Dom Feliciano, de Encruzilhada, de Chuvisco e de Amaral Ferrador, para falar um tema específico da ligação da RS de Dom Feliciano à Encruzilhada, que então as autoridades locais ali pediram uma força para os municípios ao redor, que a gente pudesse fazer uma moção de apoio para que possa ter o projeto de asfalto, né, que liga entre os dois municípios. Ligar o Dom Feliciano à Encruzilhada significa muito para Camaquã.
significa muito para a Costa Doce. Que apesar de, daqui a pouco, o nosso munícipe, não ser a nossa realidade de andar, mas eu nunca passei por Dom Feliciano Encruzilhada. Mas Tem muitos que nunca passaram o porque o escoamento, trajeto é ruim, mas o escoamento do exatamente. tabaco, do milho, da safra. Exatamente, né, Alberto? Se a gente tiver essa oportunidade de ter o asfalto, imagina o quanto vai gerar de riqueza de toda a nossa safra, né? Do que a gente produz aqui, tendo um caminho mais curto, com segurança, né? Então vai desenvolver muito Encruzilhada, muito Dom Feliciano, com certeza, mas desenvolve toda a Costa Doce. Bom, a gente sabe que as prerrogativas do vereador estão ali na legislação, na fiscalização, porém, os vereadores têm o trânsito com outros segmentos do poder público. Exemplo disso que a gente falava ali agora há pouco, junto com o presidente do Sindicato Rural, da busca de recursos para esse evento importante para a região. Exatamente. Roberto, qual é o entendimento ao a gente reunir os 70 vereadores, né? E quando eu falei do exemplo dessa pequena reunião que a gente teve ali em Dom Feliciano, ali eu coloquei para os demais presidentes, vamos fazer um encontro nosso de toda a região, para a gente poder debater esse tema e os demais temas, porque a gente precisa, porque na medida que o vereador João Pedro for a Brasília, o vereador João Pedro for a Porto Alegre e ser recebido pelo secretário de Estado, pelo ministro, pela alguma autoridade de uma entidade, é apenas o vereador João Pedro. E se a gente for pegar no Rio Grande do Sul, nós temos 5 mil vereadores. Se a gente pegar no Brasil, são 60 mil vereadores. Imagina no ministério quantos centenas ou milhares de vereadores visitam por dia aquele ministério levando uma demanda. Quantas dezenas ou centenas de vereadores visitam uma secretaria de Estado levando uma demanda, ou um deputado levando uma demanda. Então, os problemas são mais variados. Então, na medida que a gente leva um problema específico de um vereador, acaba não tendo representatividade. Pode ser que não tenha. Então, assim, mas se a gente leva uma demanda com 70 vereadores assinando junto, com 70 vereadores propondo, opa, já é um para quem acolhe, tem que ver com atenção, porque não é são 70. E nesses 70 a gente tem todos os partidos, né? E isso que foi interessante, que eu preciso fazer um reconhecimento aos presidentes das câmaras da nossa região. Roberto, nós tivemos de Turuçu, a Barra do Ribeiro, a Barão do Triunfo, Cerro Grande, até Encruzilhada e Amaral Ferrador, todos os municípios presentes no nosso encontro, todos os municípios da Costa Doce estiveram presentes, com ao menos um vereador. E teve Câmara de Vereadores que veio completa, com todos os membros. Então, assim, mostra o compromisso dos presidentes da Câmara da região, né, de mobilizar as suas câmaras locais, né, de convidar cada um, e o quanto os vereadores estão entendendo seus compromissos, né, porque participando de uma reunião, porque às vezes reunião é só uma conversa jogada fora, não vou ir até Camaquã para uma reunião, tem mais coisa para fazer, tá com a família, uma coisa na sociedade aqui, mas não, o pessoal mostrou um grande compromisso. Quando a gente se coloca à disposição para fazer uma atividade, no início, quando eu propus essa reunião, teve pessoas que falaram para mim assim, mas João Pedro, os vereadores não vão vir. Como é que o vereador vai vir lá de Barra do Ribeiro, lá de Barão do Triunfo até aqui, lá de Amaral Ferrador até aqui, sendo que eu acho que não vai dar, tem certeza que quer fazer essa reunião, daqui a pouco não vai ser um tiro no pé. Olha, a consequência pode ser positiva ou negativa, mas se a gente não fizer, não vai sair nada. Então a gente tem, se a gente der um primeiro passo, né, tem que ter essa coragem de fazer. Então o evento contou com muitos vereadores. Eu estou totalmente satisfeito. E assim, todos tiveram condição de fala, né? Abrimos inscrições. Qual é o intuito desse encontro, Roberto, principalmente? Que os vereadores possam se conhecer, né? Porque eu, agora nesse ano, já estive, por exemplo, na Assembleia Legislativa numa atividade. Chegando na Assembleia, a gente olha aquele público. E aí a gente reconhece um ou outro, mas muitas pessoas a gente não conhece. E aí aquele vereador, daqui a pouco está ali um vereador que é de Arambaré, um vereador que é de Chuvisca, que é de Dom Feliciano, que é novo, e a gente não sabe que é ele aí, ele não sabe que somos nós de Camaquã. E aí aquela reunião é importante para nossas cidades, e a gente acaba que, se a gente se unisse ali, os 3, 4, 5 que está no encontro, vamos ali falar, nós 5 em bloco, vamos falar ali com o secretário de Estado, com o deputado, vamos levar a nossa demanda. Então,
esse é o intuito, é que a gente possa se conhecer para quando a gente estiver em outras atividades, a gente possa se aproximar. E também troca de experiências, né? Tem muitas coisas, muitos projetos que eles já existem, né? Tem problemas que nós estamos enfrentando em Camaquã que tem inspiração de projetos de outras cidades no Brasil Uhum, que a gente pode trazer como solução para cá, né? uhum. Se a gente passar a conhecer. Então, tem coisas que pode ter em Arambaré que a gente pode usar de exemplo para fazer aqui em Camaquã. Tem coisas de Camaquã que o pessoal de Sentinela pode levar de exemplo para Sentinela Exato. e assim vice-versa, né? É essa a questão. Troca de Uhum. experiências, conhecimento, e esse eu acho que foi o primeiro objetivo e foi muito bem alcançado. Vereador, deixa eu abordar um outro assunto. Segunda-feira é a votação final na Câmara desse projeto que pode liberar uma verba de 500 mil para o hospital. Como é que o senhor vê o andamento? Assim, o Hospital Nossa Senhora Aparecida, nós sabemos, né, que existe um déficit. Esse déficit já foi em outrora maior, né, o déficit mensal, porque o passivo ele vem todo mês crescendo, mas o déficit mensal outrora foi acima de 1 milhão, né, 1,1 milhão, 1,2 milhão. E a gestão passada, ela conseguiu fazer um trabalho e quando terminou essa gestão, esse déficit estava pela metade. Mas ainda é um déficit de 500, 600 mil mês. Mas já devemos saudar a administração, né, que esteve lá por essa redução importante. Olha, reduzir um Exatamente. déficit de um hospital como o nosso para metade, ó, é um feito, é um legado. Exatamente. Assim, o quanto é importante essa questão de participação, de doação. Quando o ex-presidente Otávio e os demais da sua diretoria assumiram o hospital, e assumir o hospital é um trabalho solidário, né? Não tem Uhum. remuneração. Então, assim, precisa colocar sua energia, né? A sua prioridade naquilo. E então a diretoria passada teve um sucesso muito grande no diálogo, né? Em busca de pessoas, de autoridades que pudessem vir a ajudar, né? Uhum. Trazer apoio, trazer emendas ou recursos extraordinários para a gente conseguir construir o hospital, assim, melhorar a qualidade econômica do hospital. Bom, agora, nesse momento, nós sabemos que está em torno de 600 mil o déficit mensal. E isso é um cobertor curto, porque hora atrasa o repasse dos médicos que estão atuando, hora daqui a pouco não consegue pagar um insumo em dia, e aí fica um fornecedor em atraso. Então, nessa logística, e a saúde pública, quando a gente precisa do hospital, normalmente é na emergência. Nós precisamos de um atendimento na hora, né? Porque a vida ela depende dessa retaguarda. E todos nós, eu já tive passagens no Hospital Nossa Senhora Aparecida, com familiares meus, que foi importantíssimo, com a minha esposa, com meu filho, com meu pai, e coisas que a gente chega lá muito assustado. Então o hospital passa a ser um acolhimento para todos nós. E então o executivo municipal ele vem regularmente fazendo repasses, né, para o Hospital Nossa Senhora Aparecida. O ano passado, no início do ano, nós fizemos alguns repasses mensais. Se eu não me engano, era cerca de 120 mil mês durante um período no primeiro semestre, ou no primeiro trimestre, foi essa ajuda. E aí depois, agora em dezembro, nós passamos 1,1 milhão para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, para saldar principalmente aquelas obrigações de fim de ano, o 13º dos colaboradores, então teve esse repasse do nosso executivo. Agora, então, com esse novo momento, entendendo que tinha alguns serviços que podiam daqui a pouco ser prejudicados, nós estamos, na segunda-feira, vamos apreciar, e eu como presidente da Câmara de Vereadores, sabendo a importância, né, desse repasse e a necessidade e a urgência para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, convoquei para quinta-feira uma reunião extraordinária, porque esse recurso de repasse, de orçamento, precisa de duas discussões, né, Alberto? Então a Uhum. gente teve, em vez de fazer uma discussão agora segunda e uma outra na outra segunda, nós fizemos, né, encaminhei uma reunião extraordinária, onde nesta quinta-feira a gente teve a primeira discussão sobre o projeto, e já agora, segunda-feira, vamos fazer a segunda discussão e votação. O entendimento de todos os vereadores é por unanimidade ajudar o Hospital Nossa Senhora Aparecida. Nunca, no meu período de vereador, né, já são 5 anos, todas as vezes que a gente fez algum repasse para o hospital, passou pela Câmara por unanimidade. É uma prioridade de todos os vereadores de Camaquã. Então, nós com certeza, na próxima semana, o hospital vai receber esse aporte de 500 mil reais,
que vai dar um fôlego e um espaço para que essa nova gestão, que está compreendendo a real situação, né, que é quando a gente pega uma missão, é tudo muito novo, né? Então, eu tenho certeza que esses 500 mil vêm uma ótima hora para essa gestão, principalmente, ter um espaço de fazer um trabalho continuando o que já vinha sendo feito, né, para ver se a gente consegue zerar esse passivo mensal e ter o hospital com uma estrutura plena, responsável para a nossa população. E como é que você vê o trâmite desse projeto? Acredita que possa ser aprovado normalmente? Normalmente. Agora, segunda-feira, com certeza o projeto vai ser aprovado pelos vereadores. Então, na semana que sendo aprovado, a partir de terça-feira, o prefeito já está autorizado para... Vereador, nós temos ainda 2 minutinhos para o Gaúcha na Hora Certa, mas eu tenho que abordar aqui um tema importante da área de cultura. O senhor protocolou em Brasília uma solicitação para o tombamento nacional do Forte Zeca Neto. Exatamente. Eu fui a Brasília na semana passada, tive uma agenda extraordinária, visitei o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura por 2 vezes, conseguimos a confirmação do PAC de 1,5 milhão para o Centro Comunitário Esportivo ali ao redor do ginásio, conseguimos 500 mil reais a confirmação com a deputada Franciane Bayer para também terminar esse complexo esportivo, e a gente levou essa pauta do nosso Forte Zeca Neto a Brasília, na Secretaria de Cultura, conversamos sobre isso, e eu consegui uma agenda no IFAM, que é o órgão que avalia, né, a questão do tombamento nacional. E nós fomos recebidos pela presidência do IFAM, então já demos o primeiro passo para poder fazer esse cadastro do nosso patrimônio histórico camaquense, né, e foi muito bem acolhido. Porque a gente precisa fazer toda uma defesa, né, o projeto... para a gente poder fazer um restauro no nosso Forte Zeca Neto, para a gente conseguir verbas, quando a gente tem um tombamento nacional, abre-se, né, uma porta, porque é uma envergadura, mostra uma importância, porque os critérios para tombamento não é somente cadastro, e existe a função de cadastrar, e então é uma avaliação muito profunda, para ver se esse patrimônio representa mesmo um valor cultural para a cidade, para o estado e para o Brasil, né? E ele valendo então esse patrimônio sendo de importância, de envergadura, então sim, faz esse procedimento para poder chegar ao tombamento nacional. E é isso, né, Alberto? Assim é o meio de fazer política. A gente precisa ir nos lugares, a gente precisa conversar, quando a gente reunir vereadores, a gente precisa ter deputados, porque se a gente ficar só em Camaquã, as coisas não acontecem. Então, Muito bem. E essa questão do tombamento é uma questão essencial para a gente preservar, né, a nossa história, o nosso passado, para que as próximas gerações possam usufruir desse bem público aí. Vereador, tem várias participações, lhe recomendo que acesse depois na nossa timeline para responder ao pessoal que estava te prestigiando durante a entrevista. Obrigado pela participação. Eu que agradeço o espaço, Alberto. Desejo um bom sábado a toda a nossa comunidade de Camaquã e da Costa Doce.